Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você esteja vendo esse vídeo. Sou Sandra Gugel, sou educadora, socióloga, formada em Ciências Sociais e militante social, educadora há 25 anos. Sejam bem-vindos. Dê likes, inscrevam-se, ajudem esse canal a crescer. Vamos às notícias do dia. Cassação do mandato de Glauber Braga. PSOL. É uma questão de defesa da democracia. Nada além disso. Sem direita, sem esquerda, mas cumprindo os trâmites da democracia. Esse deputado está sendo cassado por ideologias, por perseguições, e é inadmissível. Ele foi perseguido durante 5 vezes, até que ele reagiu ao voltar do hospital de cuidar da sua mãe na fase final do Alzheimer. Esse processo já passou pela Comissão de Ética, e o presidente da Comissão de Ética teve o prazer de dizer: já estou com o relatório pronto. O que significa isso? O Glauber já estava julgado, sentenciado, pronto para perder seu mandato. Dado a ele, por maioria de cariocas, Glauber é um educador, historiador, que encontra-se na trincheira da democracia brasileira. Qual foi o crime do Glauber? Denunciar a retirada de emendas que foi criada no governo Jair Bolsonaro, as famosas emendas que não passa pelo Congresso, vai direto via Pix para os deputados nos seus currais eleitorais. Glauber Braga comprou briga com Cachorro Grande, com Arthur Lira, deputado federal de Alagoas, ex-presidente do Congresso Nacional. Hoje, nós tivemos, após a greve de fome de Glauber, uma segunda chance conseguida pela Gleice e demais aliados do governo Lula. A Frente Ampla, né? É um governo de frente ampla, não é o governo do PT, é o governo de frente ampla. Deu a Glauber uma segunda respirada após a greve de fome dele. E hoje, a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, negou também a ele o direito de justiça. E Glauber vai ter o seu mandato cassado, porque ele vai para a votação aberta. E nós sabemos que o Congresso Nacional hoje, ele predomina direita e extrema direita. É importante que quem votou no Glauber e todos aqueles que são democratas, porque muitas pessoas de direita, e inclusive de extrema direita, estão em defesa do Glauber. Porque se abrir uma chancela para se caçar um deputado, porque ele denuncia algo que é a favor da população brasileira, nós estamos entrando num caminho sem volta. Um caminho de total falta de democracia. Mas passemos para o segundo tema. Cassação do senhor Fernando Collor de Mello, ex-presidente eleito em 1990 e foi deposto pelo impeachment em 1992. Falo eu desse tema com muita propriedade, visto que fui às ruas, fiz parte de atores sociais chamados de cara pintadas, onde saíamos das universidades do Brasil inteiro pedindo fim de um governo de corrupção, ilegalidades e arbitrariedade. O senhor Fernando Collor de Mello foi um candidato que nasceu na Alagoas com um discurso de caçar marajá, e ao assumir o poder, o país foi corroído de corrupção. Mas, se não bastasse isso, já era o suficiente para ele ter sido punido juridicamente. Porém, nesse país, algumas pessoas conseguem morosidades jurídicas. E Collor de Mello tem 31 anos buscando se livrar de algumas penalidades. Porém, no entanto, todavia, ele foi julgado por um crime menor, ligado à famigerada Faça Jato ou Lava Jato do senhor Moro, o juiz tendencioso, e que Fernando Collor de Mello foi denunciado com provas, com áudios e documentos, que ele havia negligenciado, que ele, como senador, havia indicado pessoas em troca de recursos. Certo? Então, o Fernando Collor de Mello foi preso, o antigo presidente foi preso, não por todo o conjunto da obra que ele causou durante os seus 2 anos de devastação de governo do Brasil, de 1990 a 92. Mas ele foi pego pela Justiça do Xandão por esse processo dentro da Lava Jato, ou Faça Jato.
não é? Então, ele foi condenado a 8 anos e 5 meses de prisão, porém, como dizem que o Brasil vive em um regime antidemocrático, e não é verdade, o Brasil vive em uma plena democracia, o senhor Fernando Collor de Mello, com 75 anos, teve total direito à plena defesa e foi, ao final, condenado a essa sentença de 8 anos e 5 meses. E há 3 dias atrás, ele foi levado à prisão por Alexandre de Moraes. Mais uma ação do Alexandre de Moraes, trazendo a legalidade ao nosso país. No dia de hoje, o Supremo Tribunal Federal, que está fazendo a votação para legitimar ou não a prisão do Fernando Collor de Mello, porque a decisão do Alexandre de Moraes foi dele. Mas para que tenha toda a legalidade jurídica, é necessário que o colegiado se una e vote. E nós tivemos uma votação apertada de 6-4. Continua Fernando Collor de Mello na prisão para cumprir os seus anos devidos de prisão. Prisão é um processo de ressocialização. Para voltar à sociedade, ele precisa cumprir as suas condições. Apesar dele apresentar alguns laudos de algumas doenças, né? Mas a votação apertadíssima, 6-4, tivemos 4 votos, dos 4, 2 bastante divergentes e perigosos. Gilmar Mendes votou pela libertação do Collor. Fux, que está começando a ter um cenário bastante delicado na história democrática do país. O senhor Fux seguiu o voto divergente de Alexandre de Moraes, que é o representante do bolsonarismo no Supremo Tribunal Federal, o senhor André Mendonça, o extremamente evangélico, né? Então, nós tivemos por 6-4 a manutenção da prisão do senhor Fernando Collor de Mello. Às vezes não temos justiça, mas dessa vez, por enquanto, todavia, Collor se mantém preso. Aonde? Alagoas, Maceió, no centro da Polícia Federal, com suas prerrogativas de ex-presidente. Vamos para a segunda notícia do dia. Vamos para a terceira notícia do dia. Sucessão eleitoral. Tarcísio nega ser candidato a presidente da República em 2026. Nós sabemos que isso é falácia. Nós estamos aí num cenário em que a direita e a extrema-direita e o centro-direita buscam através do Kassab, que foi o grande vencedor da eleição para prefeito. Fiquemos ligados nisso. Hoje, quem não tem mandato e tem poder no Brasil chama-se de Kassab, o vice-prefeito de São Paulo. Esse sim detém uma grande porção de poder político nesse país. Elegeu muito prefeito de pequenas, médias e grandes cidades. E hoje ele tem um capital político determinante para o cenário eleitoral de 2026. Fiquemos de olho, pois ele nega que seu afilhado Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, apadrinhado de Jair Messias Bolsonaro, militar, extremista, seja candidato a presidente. Mas nós sabemos que realmente o Tarcísio de Freitas potencializa-se como candidato. E ele afirma hoje que só não será candidato se o Jair Bolsonaro não convidá-lo. A única coisa que falta para que o senhor Tarcísio de Freitas se lance definitivamente como candidato é o candidato da elite, da centro-direita e da direita e da mídia corporativa se declare candidato a presidente do Brasil. Professora Sandra, tem outros candidatos? Temos, correndo por fora. Nós temos o presidente da UDN, o governador de Goiás, se achando candidato a presidente da República. Nós temos onde eu estou vivendo, o Eduardo Leite, do PSDB, do falecido PSDB, se projetando, né, com 1% para ser candidato a presidente da República. Um pouco feio no Rio Grande do Sul, mas ele se acha bastante grande para se meter no cenário nacional. Temos também a Simone Tebet, mas com muito pouca representação. Ela tinha 6%, agora ela aparece pela
pelas pesquisas com 2,3%, Marina Silva aparece com 0%, e o nosso falecido e querido Ciro Gomes com 2,5%. Então esse é o cenário de hoje na sucessão eleitoral. Porém, o Luiz Inácio Lula da Silva, como diria o ditado, segue o líder. Em todos os cenários, se reelege presidente da República. Esse é o cenário atual da sucessão eleitoral para 2026. Vamos falar um pouquinho sobre as notícias internacionais com as atrapalhadas do Trump. Trump com suas grandes atrapalhadas. A última dele é o Brasil, sugerindo ao Brasil que compre seus produtos para ser revendidos no Brasil. É interessante que uma grande potência, ela se desintegra quando nós temos candidatos que... O famoso bufão, o candidato bufão, aquele que fala e na prática não consegue governar. Lembra de alguém que nós tivemos no Brasil? Eu lembro, Jair Messias Bolsonaro, que todo dia estava na mídia, mas pouco fazia. E para lembrar disso, que pouco fazia, vamos relembrar um pouquinho o escândalo do INSS. Que às vezes na mídia está muito confusa, mas uma coisa precisa ficar clara. O governo do senhor Luiz Inácio Lula da Silva botou para investigar, foi detectadas as associações e sindicatos, e o senhor Luiz Inácio Lula da Silva colocou a Polícia Federal para fiscalizar. Professora, desde quando esses crimes estão acontecendo? 2017, até início de 2022. Pega o governo Temer, o período do golpe do Temer, e perpassa todo o governo do Jair Bolsonaro. E especialmente o período da Covid, da pandemia. Essas assembleias, e outra coisa tem que deixar claro, que em razão das fake news, estão dizendo que o Lula roubou o INSS. O Luiz Inácio não roubou o INSS, o presidente. A corrupção está aí entre o pagamento do aposentado e pensionista e o que ele contrata ou não de serviços, seja de sindicatos, através de quê? Atendimento de dentista, de médico, fisioterapeuta, clubes recreativos. Então a corrupção está entre o pensionista e o aposentado diretamente com desconto na folha. Para que fique bem claro, o INSS está muito bem, obrigada. O que é importante de um governo democrático é que ele põe em prática e investiga, ao invés de tirar delegados, destituir ministros e esconder as corrupções. Governo sério, ele investiga crimes. Ele não esconde debaixo do tapete. Então é necessário que a sociedade compreenda que esse crime, essa corrupção do INSS é um processo que vem acontecendo do governo Temer até o governo Bolsonaro. Ao assumir o governo, o presidente Luiz Inácio formou um grupo para investigação. E como todos têm direito à defesa, ampla defesa, é o que vai ser feito agora. Isso é um esclarecimento para o próprio aposentado. Não se preocupe, se você foi roubado, retirado do seu salário, da sua aposentadoria, indevidamente, será restituída. Só que existem pessoas que permitem essa retirada de valores. Então, são momentos que tem que avaliar, ser pesquisado, separar o famoso joio do trigo. Quem permitiu a retirada de valores e quem não permitiu. Eu conheço uma pessoa que não permitiu, a sogra de uma funcionária minha. Mas todos aqueles que não permitiram a retirada desse dinheiro da sua aposentadoria será devidamente restituído. E todos assumirão o processo. E é muito importante porque vivemos num Brasil marcado por muitas mentiras.
O governo Lula não roubou o INSS. As empresas estavam sendo colocadas nas associações e sindicatos desde 2017. A sangria está sendo estancada, o que significa dizer, a partir de agora, aposentados e pensionistas, aqueles que foram lesados, não terá mais retirada de valores do seu salário a partir de hoje. Foi colocada uma portaria a pedido do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, para que não houvesse mais nenhuma retirada do salário de vocês. E os valores serão devidamente restituídos. Inclusive, foram apreendidos muitos valores, propriedades, para que seja retornado a vocês. Então, fiquem calmos, procure se informar claramente para não serem enganados. Boa noite, compartilhe, dê like, ajude meu canal a crescer. Sandra Gugel, de olho na notícia. Boa noite, bom dia, boa tarde, sejam bem-vindos ao meu canal.